Bom, vamos lá, gente. Pessoal, boa tarde a todos e todas. É um prazer recebê-los. Já quero aqui de antemão agradecer, né, a Isabela, a Daniele, ao Roger, né? Esse foi um convite feito aqui pela coordenação da Câmara Temática BIM-COSUD, né, que é uma câmara voltada ao BIM e que envolve, integra aí os 7 estados do Sul e do Sudeste, a partir da formação do consórcio, né, pelos governadores dos 7 estados, e aí lá desde 2019 a gente tem aqui formada a Câmara Temática BIM-COSUD, onde os representantes desses estados não só trocam, né, experiência, conversam, discutem, e a gente tem também aí um conjunto de atividades que a gente desenvolve e promove. Essa é uma das atividades, né, um evento que a gente promove de discussão. Às vezes as discussões são só internas, às vezes são discussões abertas ao público ou direcionadas, né, ao público, ao setor público e aos grupos BIM dos estados. Então esse é mais um Talk BIM da CT BIM-COSUD, que a gente encerra aqui as atividades da Câmara em dezembro. A gente está com a audiência subindo aqui, está na gradativa, mas eu queria dizer que aqui já estão os representantes dos estados, né? Então, dos 7 estados. E nós temos algumas pessoas que eu estou vendo aqui, alguns convidados ilustres. Eu estou vendo o Carlos Dias, eu já vi a Késia, o pessoal está entrando aqui, quer ouvir vocês falarem, então, sobre o nosso tema aqui, que vai ser SINAP e aí a relação, né, com a norma 15965. Eu vou aqui apresentar os nossos palestrantes de hoje, né? A Isabela Lages de Andrade, arquiteta na Caixa Econômica Federal desde 2013. Atualmente, ela integra a equipe mantenedora do SINAP, atua como coordenadora de projetos matrizes na Gerência Nacional de Padronização e Normas Técnicas do Governo. Tem graduação em Arquitetura e Urbanismo, então uma arquiteta, uma colega, né? Graduação na PUC de Minas, especialização em Planejamento Ambiental pela UNB, mestrado em Teoria do Espaço Construído pela Federal de Minas e Master BIM Manager pela Zigurati. É também corporate member da AACE Internacional e acompanha a Comissão de Estudo Especial da BNT, a 134. A Daniele Ramos do Nascimento é engenheira civil pela Universidade Federal de Goiás, é especialista em gestão da qualidade e engenharia de produção, tem Master BIM, ferramentas de gestão e projeto. Já atuou no projeto e execução de estruturas metálicas e como gerente de manutenção do aeroporto de Goiânia. Atualmente, como engenheira civil na área de padrões de engenharia do governo da Caixa Federal, é também membro da CEBIC Jovem e corporate member da AAEC Internacional, além também de acompanhar o mesmo grupo de estudos da BNT 134. O Roger Vladimir Rodrigues Pastoriza é cientista social, especialista em psicologia social da PUC Rio Grande do Sul, especialista em política social e desenvolvimento urbano pela UNB, e estuda gestão em governança corporativa socioambiental. É empregado da Caixa Econômica Federal há mais de 30 anos, onde já atuou em projetos sociais no contexto de obras de infraestrutura e habitação. E atualmente é integrante da equipe do SINAP. Então sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade e, por favor, a palavra é de vocês. Bom, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer ao COSUD, na pessoa da Lorraine, que entrou em contato conosco, por disponibilizar, né, esse espaço que nos permite compartilhar o desenvolvimento do nosso trabalho, da classificação das referências, de acordo com a NBR 15965. A gente vai apresentar aqui um trabalho em desenvolvimento, né, conforme vocês vão conhecer, e esse espaço é fundamental, né? A gente pode aqui apresentar e discutir uma metodologia com o público, né? Uma metodologia ainda em desenvolvimento. Então, acredito que a maioria de vocês já tem ouvido aí essa expressão nos últimos anos, né? Os dados são o novo petróleo. Ou seja, os dados ou a informação são uma grande fonte de riqueza na nossa era. E aí, ao conhecer a citação aí de forma mais completa, a gente tem um trecho que normalmente ele não é muito apresentado, né? Como acontece no caso do petróleo, os dados refinados, eles possuem um valor muito maior. Não basta a gente ter informação, a gente tem que ter a capacidade de utilizá-la adequadamente.
Então, nós podemos dizer que, especialmente nos últimos 10 anos, o SINAP está muito atento a isso. Né? Assim, a gente tem uma preocupação de não apenas dispor das referências de preço dos insumos, de custo das composições, que a gente sabe que isso é extremamente relevante, aí, que essas informações possam ser adequadamente adotadas pelos nossos usuários, né? Mas o SINAP atual, ele possui aí uma metodologia e uma documentação para todas as nossas referências, né? Está tudo disponível no site da Caixa Econômica, a gente vai disponibilizar os links no final da apresentação, e isso garante aí total transparência ao nosso trabalho, né? Inclusive, possibilita aí a participação dos usuários em construírem um sistema em conjunto conosco, né? Aqui não é diferente. Porém, a gente sabe aí, né, que o SINAP ele precisa continuar ampliando a disponibilização dos produtos, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais hoje. A gente traz aqui essa curva, né, representada aí por um crescimento em exponencial, né, traduzindo a rapidez que a humanidade saiu de um escasso conhecimento aí de um meio natural, né, representado aí pela planta, pelo vegetal, até a gente chegar na era da informação, né? Estamos passando aí por uma industrialização, desenvolvimento de meios de transporte, meios de comunicação, né, a digitalização. O BIM, inclusive, fazendo parte aí do crescimento exponencial na ponta da curva, né? E com as iniciativas que a gente vai apresentar hoje, a gente pretende demonstrar que o SINAP está se preparando aí para as novas tecnologias e para as novas formas de organização dos dados. Então, fazendo uma breve introdução do SINAP, eu trago aqui, inicialmente a gente vai contextualizar um pouco o arcabouço legal do SINAP, né? A gente cita aqui 3 marcos de forma rápida, possibilitando a consulta futura por vocês, né, se quiserem. E o marco principal é o Decreto Federal 7983, de 2013. Ele estabelece as regras para que o desenvolvimento de orçamentos possam subsidiar a contratação das obras de engenharia com recursos da União. Né? E aqui a gente tem uma informação muito importante, porque, infelizmente, não é viável o SINAP possuir todas as referências de preços de insumos e custos de composições que são necessárias aí para atender, né, as obras como um todo de forma completa, né? Então, a gente trabalha aí com o que é verificado de maior recorrência nas obras de recursos da União, utilizando como base, atualmente, o portal do Transfere.gov. Tá? Então, essa é a nossa base para iniciar aí as escolhas do que a gente vai aferir no SINAP. E outros marcos importantes que citam o SINAP são a nova lei de licitações, né, a 14.133, e a lei das estatais 13.303. Né? Então, o SINAP chega aí com um arcabouço legal muito rico, né, regente no país, e traz aí uma série de implicações. Então, trazendo um pouquinho mais sobre o Decreto 7983, ele determina aí que a gestão do SINAP, ela seja realizada pela Caixa e pelo IBGE. Tá? Ele define aí claramente as competências de cada uma das instituições. A Caixa ela é responsável pela gestão técnica de engenharia e o IBGE é responsável pela pesquisa de preço, pelas cotações aí junto à indústria e ao mercado. Outro ponto importante do decreto é que é o entendimento de que o SINAP é uma referência, né? Ou seja, a gente tem aí o desenvolvimento das referências elaboradas de forma genérica, né? E cabe ao engenheiro ou arquiteto responsável pelo orçamento, no caso concreto, fazer os ajustes e as adaptações necessárias, conforme caso. Essa aqui é uma linha do tempo, tá? Onde a gente demonstra aí alguns marcos do SINAP nos últimos anos. E a partir de 2012, iniciou-se o que a gente chama do processo de aferição do SINAP, tá? Ele envolve aí as composições e os insumos. Já são quase 10 anos de trabalho aí que nos permitiram atingir o objetivo de ter 100% das referências documentadas conforme a metodologia e as definições técnicas de engenharia e arquitetura da Caixa.
tá? Então, esse processo de modernização das nossas referências, ele gerou um volume muito significativo de informação, né? Não sei se são todos familiarizados aí com os cadernos técnicos do SINAP e toda a nossa documentação técnica, também vamos disponibilizar ao final. Mas é um grande volume de informações organizados e sistematizados, né? E o nosso desafio agora é buscar soluções aí para dispor essas informações de forma prática e de forma alinhada com o BIM. Nos últimos anos, vocês podem verificar aí na linha do tempo, nós iniciamos 3 projetos dentro dessa proposta de inovação, tá? Então, vou trazer aqui brevemente, vou falar brevemente das composições paramétricas, o SINAP BI e o que é o tema principal da nossa conversa hoje, que é a classificação da informação conforme a NBR 15965. Então, falando brevemente aí do primeiro projeto, que é de composição paramétrica, eu trago para vocês que as composições paramétricas, elas começaram a ser disponibilizadas ao usuário a partir de 2022, né? O nosso objetivo com esse produto é permitir que o usuário ele tenha a capacidade de estimar o custo de uma construção em fases anteriores ao projeto básico, tá? Durante ainda a análise de viabilidade aí dos estudos preliminares de um empreendimento. E dessa forma, a gente acredita que a gente pode auxiliar na tomada de decisão de investimentos públicos nas fases iniciais do projeto, né? E não apenas lá no projeto executivo, com um orçamento detalhado, conforme é mais comum a gente utilizar o SINAP. E vale observar que essas composições, elas foram desenvolvidas considerando situações hipotéticas, né? A gente tem umas condições de contorno ali que precisam ser avaliadas pelo usuário e verificar se o caderno técnico correspondente ele vai encaixar no caso concreto. Então, isso é ainda mais relevante, né, ter essa análise crítica de quem está fazendo o orçamento na prática. Situações fora do que está previsto pelo SINAP, elas precisam ser avaliadas, então, com bastante cuidado pelo engenheiro, pelo arquiteto, que tem maior conhecimento do caso concreto, tá bom? Então, a gente tem aqui as composições paramétricas de estruturas de concreto armado. Estou trazendo um exemplo, tá? E ao reunir as composições necessárias aí ao desenvolvimento de um elemento construtivo, a gente tem o conceito de composição paramétrica, né? Ele é essa aglomeração das partes, né? Então, nesse exemplo, para a paramétrica de estrutura de concreto armado, a gente tem aí adotado 5 composições de serviço disponíveis em 5 cadernos técnicos diferentes. Então, a gente está aglomerando as fundações rasas, as formas para estrutura, a armação, as escadas e a concretagem dentro de uma composição paramétrica ali, que seria paramétrica para estruturas de concreto armado. Então, a gente tem ali para uma condição de contorno, né? A gente traz também o exemplo da árvore de fatores para esse tipo de composição, que é aí possível calcular o custo paramétrico daquele elemento construtivo. Então, por exemplo, se eu tenho uma estrutura de concreto armado prevista para um prédio multifamiliar, até 4 pavimentos, de 5 a 8, ou ele pode ser unifamiliar de 2 pavimentos, sendo casa isolada, sendo casa em empreendimento, a gente vai combinando os parâmetros de forma que consiga encaixar no caso concreto. Obviamente que a gente não vai ter opção para tudo, mas tentamos aí abarcar o que julgou-se ser o mais relevante, tá? As explicações estão todas públicas no site da Caixa Econômica, a gente vai dar o caminho no final. Então, o SINAP está priorizando o desenvolvimento das composições paramétricas para edificações, tá? No próximo contrato, que se inicia em 2024, a gente vai desenvolver outros temas, e atualmente nós temos aí disponíveis 8 grupos de composições paramétricas, né? Que é concreto armado, estrutura metálica, pontos elétricos, instalação de água fria, quente, pluviais, instalação de esgoto e ligações prediais. Cobertura de casas e prédios está prestes a sair a qualquer momento ainda esse ano, e canteiro de obras aí no início do ano que vem. Então, isso é um dos projetos de inovação. Além dele, a gente tem o nosso segundo projeto, que é o SINAP BI, né? E aí, atualmente, as informações do SINAP, elas estão disponíveis aí no portal do SINAP, né? No site da Caixa.
E os relatórios de preços e insumos e os custos de composição, eles estão em arquivos separados, né, compactados por mês, por unidade da federação. E as informações técnicas estão nas fichas técnicas dos insumos e nos cadernos técnicos de composição, que atualmente são arquivos PDF. Agora, imagina você ter toda essa informação em um grande banco de dados, né, que contém aí tudo que foi publicado desde 2009, viabilizando o acesso a todas as informações do SINAP em um mesmo local, e ainda oferecer a possibilidade de comunicação via API, né? Essa é a ideia do SINAP BI. E a previsão é que ainda em 2024 a gente já tenha aí uma versão inicial disponível, contendo as informações dos relatórios de insumos, tá? Logo na sequência vem a pretensão de disponibilizar as informações de composição, além das informações técnicas de todas as referências paulatinamente. Então, esse é o SINAP BI. A ideia é que ele seja capaz aí de consolidar todas as informações, os relatórios de preço de insumo e custo de composição em banco de dados. Que a gente possa oferecer ao usuário o acesso ao banco de dados através de API, que no nosso entendimento seria uma biblioteca para outros programas ou serviços serem conectados, que a gente possa incrementar um banco de dados também com informações técnicas, sejam aí as fichas de insumos, as famílias homogêneas, os cadernos técnicos, oferecer os dashboards aos gestores do SINAP e ao usuário externo no portal do SINAP, e, além disso, disponibilizar a ferramenta de busca rápida de informações no portal do SINAP. Então, esse é um projeto em desenvolvimento, assim como a classificação, que é o que a gente vai falar mais aqui, propriamente dito, que é o tema da nossa apresentação. Então, só para contextualizar, né, que isso é um projeto dentro aí de toda uma gama de tentativas de inovação na equipe SINAP atualmente. Então, entrando na NBR 15965, eu vou começar falando aí da importância dessa norma para o SINAP, né, o porquê que ela é tão relevante para nós. Um sistema de classificação aí para a construção, ele é muito valioso para o SINAP, porque vários aspectos podem ser citados como positivos. A gente tem aí uma síntese na tela. O primeiro é simplesmente facilitar a consulta das referências pelos usuários, que hoje são ordenadas pelo código do SINAP. O aspecto número 2 seria a gente viabilizar a formação de uma rede de referências públicas, né? É impossível que um único sistema de referência consiga atender a todas as necessidades da indústria da construção. Mas a gente entende que um sistema pode complementar o outro, né? Somando esforços. Então, se a gente tem um insumo sem preço no SINAP, por exemplo, que é algo muito real, né? O usuário ele poderia pesquisar insumos similares em outros sistemas de referência, né? Por exemplo, o Cicro, o Orsi, o EMOP. Não sei se tem pessoas aí de outros sistemas regionais nos ouvindo, mas a gente tem grande expectativa de que possamos trabalhar de forma colaborativa aí dentro desse contexto. Então, uma linguagem comum entre os sistemas de referência, ela pode auxiliar os usuários, né? E nós do SINAP iniciamos esse trabalho aí, pois nós entendemos que os demais possam seguir e evoluir no mesmo caminho em conjunto conosco. Outro aspecto importante é a parametrização, tá? Seja ela para a estimativa do custo de obra em fases iniciais do projeto, como eu falei antes, ou então para se chegar aí ao custo de referência em contratações integradas, também é outra possibilidade. A norma ela oferece uma possibilidade de padronização dos orçamentos e que poderia aí futuramente vir a facilitar o desenvolvimento do banco de dados, né, de projetos que vão subsidiar orçamentos paramétricos. Seria uma outra função. E por último, a gente está iniciando aí um trabalho com dados de nota fiscal eletrônica. Um dos desafios desse contexto é identificar o insumo correto dentre um volume imenso de informações. Então, a classificação, ela pode ser uma solução, mas todos têm que estar disponíveis e trabalhando em conjunto nessa cadeia da construção civil.
Eu trago aqui a seguinte pergunta. O SINAP vai mudar o código dos insumos para se adequar à norma? Essa é uma pergunta muito recorrente entre os que nos procuram acerca desse tema. Inclusive trazendo aí uma expectativa, né, de que o SINAP se adapte à NBR 15965. E a resposta, gente, é não, tá? Nesse primeiro momento, vai ser realizada uma correspondência ou a criação de um DEPARA entre os insumos do SINAP e a norma. Não há previsão de alterar os códigos dos insumos. Codificação e classificação são conceitos distintos e podem existir de forma paralela, tá? Então, nesse momento de publicação recente da NBR 15965, nós entendemos que uma abordagem simplificada é o ideal, até que a gente aguarde a consolidação do conteúdo. Nós criamos uma seção específica aqui, então, para explicar a estrutura da norma. Inclusive, foi um pedido direto da Lorraine, né? É uma breve apresentação aqui da nossa interpretação, antes de entrar no contexto do trabalho, tá? Então, a gente tem aí a NBR, ela tem por objetivo estabelecer a terminologia e a estrutura de classificação para a BIM, né, dentro da indústria brasileira de arquitetura, engenharia e construção. A terminologia, o sistema de classificação e as tabelas que integram a norma, elas foram estruturadas de acordo com a ISO 12006, parte 2, e com a NBR 15965, parte 1. E um grande desafio percebido pela equipe, né, para o uso adequado da norma, está na compreensão dos conceitos e os usos das tabelas que as compõem. Como aplicar, como combinar, né, ainda restam muitas dúvidas, especialmente quando o assunto é composição de custo, né? Tema que a gente ainda não abordou na nossa metodologia. Nós fizemos aqui uma interpretação em equipe e trouxemos o resultado para debate, tá? Então, olha, a norma, ela está dividida em 7 partes. A parte 1, que trata aí da terminologia, da estrutura e das demais, apresentam tabelas de classificação conforme o gráfico na tela. A parte 2, ela traz as características dos objetos da construção. Então, por exemplo, aço, plástico, madeira, bitola, desses elementos, a espessura, a resistência. A parte 3 compreende as fases, os serviços e as disciplinas. A parte 4, que foi intensamente utilizada para a formação do código principal dos insumos do SINAP, vai ser melhor abordada, tá? Quando a gente apresentar aí o produto elaborado pela nossa equipe. A parte 5, que contém os elementos e resultados, a gente entendeu aí que os elementos são, por exemplo, tabica, soleira, pingadeira, fossa, sumidouro. E os resultados, eles podem ser, por exemplo, ranhurado, fresado, usinado, amarrado, engastado. A parte 6, que trata das unidades de espaços e da construção, tá? Então, por exemplo, unidades seriam uma passarela, um hotel, uma agência dos correios, uma universidade. E os espaços poderiam ser, por exemplo, uma estação de trabalho, um laboratório de física e uma sala de cirurgia oral. A parte 7 da norma, ela está mais vinculada à classificação de documentos em si, tendo pouca relação com os insumos e as partes da edificação. Então, essa parte, ela contém elementos do tipo manual de equipamento, norma técnica e tabela de conversão de medidas. Então, agora vamos entrar na metodologia elaborada pela equipe do SINAP para desenvolver, indo além do estabelecido pela norma. Aqui a gente tem uma linha do tempo contendo aí o histórico dos trabalhos, né? A Caixa SINAP tem estudado o sistema de classificação proposto desde 2014.
E à medida em que as 7 partes foram sendo publicadas, a gente realizou alguns pilotos e exercícios de classificação dos insumos e composições. Primeiro piloto, ainda em 2014, tá? Após aí a publicação da segunda parte da norma, ele visou classificar os insumos em função da tabela 0M, materiais. E após algumas tentativas, nós concluímos que seria mais interessante aguardar a publicação das outras partes para poder avançar. Entre 2015 e 2019, o foco dos estudos permaneceu na associação do SINAP ao modelo da edificação. Então, a gente trabalhou muito aí com o modelo BIM, gerando orçamento. E 2020 para 2021, a equipe retomou os estudos das partes publicadas, né, porque teve aí as consultas públicas das partes 4 e 5 e 6 da norma. Outros pilotos foram realizados em 2022, né, e a gente estudou aí várias possibilidades. A primeira delas foi uma tentativa de estabelecer uma correspondência de um código para cada insumo ou composição, tá? Então, seria uma correspondência no 1 para 1, o que nós concluímos ser inviável, tá? Nós também estudamos aí a possibilidade de combinar os códigos da norma com os códigos do SINAP, codificando as árvores de fatores, que é algo que a gente ainda pretende fazer, codificar os orçamentos das demonstrações de uso, entre várias outras situações. E ao final dos nossos pilotos, nós escolhemos aí uma metodologia mais simples, tá? Relativamente fácil de ser entendida pelos usuários e que favoreça a interoperabilidade entre diversos sistemas, tá? Então, mais adiante, a gente vai indicar a fonte de consulta dessa metodologia. Aqui a gente tem, então, os usos BIM, tá? Pela Penn State University. No nosso caso, o uso BIM adotado, ele está marcado pela setinha, né, que é intitulado aí Estimativas de Custos, em português, e é um uso que se estende nas 4 fases apresentadas, né, então na operação, na construção, no projeto e no planejamento. A Penn State, ela classifica os usos como principais ou secundários, né, conforme está aí na legenda, o laranjinha principal e o verdinho secundário. A gente pode ver que a estimativa de custos é laranja, sendo considerada principal, né? Não é possível a gente abarcar todos os usos do BIM, tá bom? Então, o nosso recorte muito específico aí, muito concentrado, foi nesse uso de estimativa de custos, BIM 5D. Os insumos especificados pelo SINAP, eles devem ter, então, uma descrição compatível com a cotação de preço e aquisição. Ela deve ser exaustiva, tá? Enquanto a NBR 15965, ela abarca todas as fases do ciclo de vida da edificação. Então, nesse comparativo, a gente entende que é pouco provável que a gente consiga alcançar em um alto nível de especialização nos termos concernentes à etapa de orçamentação, porque a norma, ela de fato foi concebida, né, num contexto mais abrangente. Então, a gente traz aqui esse conceito de sistema facetado, né, que é muito importante para entender a norma, né, ou pelo menos o que a gente entende que seria a forma de aplicação da norma. E para explicar o sistema facetado de forma bem simplificada, a gente traz esse exemplo aí de barra metálica, tá? Essa barra, ela tem várias características que não são excludentes. E, pelo contrário, elas são complementares, né? Então, a gente tem aí a aplicação que pode ser para armação de peças estruturais, para barra de transferência em pavimentação, para ancoragem, para a produção de esquadrias metálicas. Enquanto que na parte do material, ela pode ser um único material ou ele pode ser a composição de vários materiais, né? Aço carbono, ferro, alumínio, cobre, aço. Em relação às propriedades, ela precisa ter informações como o diâmetro, o comprimento, a data da compra, a data de fabricação, o preço, o custo de instalação. Então, a gente tem um processo de classificação em que as propriedades elas recebem um dado ou um parâmetro de agrupamento, tá? Então, cada caixinha aí da tela, ela vai ter características que, somadas umas às outras,
ela vai acrescentar um pouco mais de informação. Nos casos, né, em que a gente entendeu aí que o termo que melhor identifica o insumo não foi encontrado, né, que a gente tem, de fato, várias situações em que isso ocorre, nós buscamos, ao menos, encontrar uma classe mais abrangente, ainda que não exatamente o que a gente queria. E a gente não sabe, né, se pode haver aí uma eventual revisão da norma, em que ela possa ser melhor detalhada, e aí no futuro a gente poderia entrar para um nível mais detalhado, conforme vocês podem ver aí na tela, né? A gente tem um detalhamento cada vez maior de um mesmo elemento. E para isso, a gente optou por criar aí o critério descrito na norma, que é o tipo de ou parte de. Ainda que eu não tenha um insumo exatamente como eu quero, ele é parte de um sistema maior. E aí a gente classifica esse sistema maior. A primeira opção ela é sempre pelo código mais detalhado, tá? Mas conforme o exemplo visto em tela, nem sempre isso vai ser possível, tá? E aí a gente vai subindo o nível à medida em que a norma nos possibilita identificar cada insumo. E aí, já finalizando a minha parte, eu trago também a aplicação dos códigos, em que no atual estágio de desenvolvimento da norma, a correspondência 1 para 1 não é possível, como eu já falei, de forma que de vários insumos do SINAP recebem o mesmo código da NBR 15965, tá? E mesmo em revisões futuras, nós não temos a expectativa de que ocorra uma correspondência de 1 para 1. Aqui a gente representa 3 casos recorrentes na aplicação da norma do SINAP, né? A gente tem aí situações em que um código se aplica a vários insumos. Temos outras situações em que o determinado insumo ele não tem código correspondente na norma, tá? Essa constatação ela foi posteriormente reforçada por estudo publicado na revista Ambiente Construído, tá? Nessa publicação que está citada em tela. E ainda a característica de ser um sistema facetado, né, que exige que insumos vão receber vários códigos, né, acrescentando camadas de informações relevantes. A nossa fala sobre a metodologia, ela foi extremamente resumida, dentro do tempo que nos cabe aqui. Mais detalhes, eles podem ser obtidos no documento disponível no site da Caixa, tá? A gente vai encaminhar, ou nas perguntas que a gente vai ter tempo aí para poder responder. Agora, vou passar aqui a palavra para o meu colega Roger, tá? Que vai dar continuidade. Roger, por gentileza. Boa tarde. Eu não sei se o vídeo está perfeito, deu um probleminha de conexão com a câmera antes aqui. Pode passar para o próximo slide, por favor. Falar rapidamente sobre a questão da macroclasse da mão de obra. Entretanto, eu só gostaria de fazer uma pequena observação antes. Embora eu tenha formação em ciências sociais, não me considero exatamente um cientista social. Foi utilizada, quanto a essa macroclasse de mão de obra, a tabela 2N de funções, né, da NBR 15965. Embora haja a possibilidade, como a gente vê um exemplo aí em tela, de uma combinação com outra tabela que seria a 1D, né, que trata justamente das disciplinas, do ponto de vista de custos do SINAP, não foi considerado com relevância suficiente para que a gente fizesse essa combinação, né? Então, a gente ficou restrito à tabela 2N, né, que a gente considerou, vamos dizer assim, suficiente, porém com algumas observações que a gente vai fazer, né? Você pode passar, por favor, para a próxima tela, já? Aqui tem alguns exemplos, né, de opções feitas pela NBR, né? Então, assim, são conceitos, né, que a gente se debruçou um pouco, né, sobre eles para entender no contexto da própria NBR, onde eles se colocavam, né?
Entretanto, na questão da paridade com a classificação do SINAP, não conseguimos assim uma correspondência que nos deixasse assim, totalmente satisfeitos, vamos dizer assim, né? Então, algumas opções feitas pela NBR não foram utilizadas, né, por a gente nessa classificação. Isso tem a ver com a questão de conceitos mesmo, né? Como, por exemplo, esses que a gente tem em tela, né? Peão qualificado, né? Houve uma certa reticência, vamos dizer, o que seria essa qualificação, né? A gente não encontrando um conceito, a gente preferiu não se utilizar, embora outras classificações também já existentes no SINAP, como oficial, profissional, né? A gente também em vários insumos não conseguia fazer, o que também, como a Isabela bem colocou aqui, também não era nem o foco principal, vamos dizer assim, que seria uma classificação de 1 para 1, né? Não havia esse objetivo, né? Mas, assim, quando havia a possibilidade de se fazer essa classificação, ou seja, uma classificação com uma paridade perfeita, né, entre a norma NBR e o SINAP, tudo bem, eles colocavam naquela classificação, né? Fora isso, foram necessários se fazer alguns ajustes, né, colocando o insumo de uma forma que fosse assim a mais aproximada possível, vamos dizer assim, né? E nesse contexto, né, a gente recorreu a algumas classificações, né, externas, como por exemplo a CBO, algumas convenções coletivas, né, a NR10, né, entre outros, né. Quando a gente se deparava com esse tipo de consulta, a gente percebia que algumas dificuldades até se ampliavam, né? Que passavam a ser utilizados conceitos que às vezes não se encontravam nem no SINAP e nem na NBR, né? Então, assim, a conclusão que a gente chegou, até como premissa de trabalho, vamos dizer assim, foi que a norma ela tem um contexto dinâmico, né? Tem players de mercado, como, por exemplo, a gente pode observar até como reflexo nas convenções coletivas de Sinduscon, né? Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, entre outros, né? Que a gente teve a oportunidade de olhar várias, e embora não se tratem de contexto normativo específico, né? A gente entendeu que valia a pena olhar como que o mercado estava tratando, né, esse tipo de definição de insumo de mão de obra, né? Então, o que se tira disso é que realmente assim foi enxergado como uma possibilidade de melhoria, né, da norma nesse sentido. E aqui acho que é interessante colocar assim que o foco não seria, vamos dizer assim, exatamente o único, né? Uma melhoria da norma em si, específica, da NBR. E isso, sim, é uma possibilidade, se fala disso, né? Mas também ressaltando que o SINAP se encontra com essa disposição, né? Então, assim, a gente está diante de um trabalho muito grande, né? E que demanda assim um esforço no sentido não só de se debruçar em cima, como no sentido também de ter o entendimento que possa propiciar uma uniformidade, né, entre os entendimentos, vamos dizer assim, inicialmente aqui falando, entre o SINAP e a NBR, né? Então, para isso, a gente entende que são referências, né? Se tiver uma compatibilização que realmente seja efetiva, pode servir de referência para o mercado. Quem sabe, né,
não fizemos essa consulta de forma específica, mas consideramos como possibilidade até eventual que alguns sinduscons passem a beber nessa fonte, vamos dizer assim, né? E a ter o entendimento de levar para essas convenções coletivas, quem sabe, né, alguns conceitos que possam estar estabelecidos aqui nas nossas normas, vamos dizer assim, né? É nesse sentido, né, que faço essas breves colocações aí. Eu gostaria de passar a palavra agora para nossa colega Daniele dar sequência na apresentação. Obrigado. Eu vou descompartilhar a tela aqui, Dani, e você pode compartilhar a sua, tá? Tá, ok. Boa tarde para aqueles que se juntaram a nós aí depois do iniciozinho, né, onde foram feitas as apresentações. Meu nome é Daniele, eu componho a equipe do SINAP, estou trabalhando aí diariamente com esse projeto da classificação, juntamente com a Isabela e o Roger, e agora eu vou compartilhar com vocês alguns achados nossos, com relação principalmente a equipamentos e a materiais de construção. A gente divide aí os insumos, né, no SINAP em mão de obra, equipamentos e materiais de construção. O Roger já apresentou para vocês aí a aplicação à mão de obra, e agora nós vamos falar sobre os equipamentos e as peculiaridades, né, que precisam de ser exploradas nessa macroclasse. Então, pela norma, né, o conceito utilizado é de que os insumos do tipo equipamentos, eles são itens que são utilizados como suporte ao desenvolvimento da construção, né? Eles são chamados de apoios da construção, pela NBR ISO 12006 na sua parte 2. Então, de uma forma assim mais simplificada, a gente pode dizer que a norma considera que equipamentos são aqueles elementos que não ficam incorporados na edificação, né? Então, assim, são elementos ali de suporte, de apoio que não vão ficar incorporados. Ao final da etapa de construção, eles saem do canteiro. Já o conceito do SINAP, a macroclasse de equipamentos, ela inclui aqueles equipamentos que ficam incorporados à construção, por exemplo, um equipamento de ar-condicionado, né? Para a gente, ele é considerado equipamento, mas ele fica incorporado. E aí existem outros equipamentos que são utilizados ali somente na fase de obra, né? E que são desmobilizados ao final da etapa de construção. Então, a gente tem aí uma pequena divergência de conceitos, né? Nem tudo que está classificado como equipamento no SINAP é um equipamento na norma. Gostaria de ilustrar isso, essa situação, com alguns exemplos aqui para vocês, traçando um paralelo entre os insumos do SINAP e os elementos da norma. Então, por exemplo, um barracão de obras, né? No SINAP, ele é uma composição de vários insumos com seus códigos próprios. Então, a madeira que é utilizada para o fechamento lateral, telha, vaso sanitário, né? Cada elemento desse tem um código específico ali de uma composição. Já na NBR 15965, lá na sua parte 4, ela tem lá os equipamentos para instalação de canteiros, né? E isso inclui barracão de obra, container, sanitário químico, etc. E ela classifica isso como equipamentos, óbvio, pelo conceito dela de que o equipamento é desmobilizado, né, ao final da etapa de construção. Logicamente, a parte do canteiro de obra, barracão de obra, é equipamento. Já, por exemplo, existem algumas questões que têm uma compatibilidade ali maior. Então, veículos de transporte, por exemplo, são equipamentos no SINAP e na NBR. E os aparelhos de ar-condicionado no SINAP a gente entende como equipamentos, né? E na NBR, como eles ficam incorporados à edificação, eles estão lá na tabela de produtos, eles não estão nas tabelas de equipamentos. A gente tem um exemplo aqui agora. A gente exemplifica a aplicação prática mesmo, como que é essa situação, vamos colocar aqui alguns exemplos das combinações e etc. Assim, na execução, né, que códigos são esses que eu incluo? Então,
Por exemplo, eu tenho lá uma betoneira, capacidade nominal 250 litros, capacidade de mistura de 200 litros, toda a descrição da betoneira, porque o SINAP ele é alinhado com a parte de cotação, a aquisição, então eu preciso de uma descrição bastante detalhada de cada insumo, para que o IBGE vá lá em cada localidade e consiga cotar, né, esse insumo. E aí a gente se aplica, né, a gente se atenta ali para aquela fase, aquele uso BIM de engenharia de custos. Já a norma, ela é mais abrangente, né? Então, essa mesma betoneira, ela pode ter várias informações ali que não são somente vinculadas ao uso BIM de engenharia de custos. Então, a gente tem 2 códigos para betoneira que nós combinamos para incluir nesse insumo betoneira, capacidade nominal 250 litros, etc., que é betoneira inclinável e betoneira sem elevador. Então, aquilo que é uma betoneira, capacidade nominal 250 litros, capacidade de mistura 200 litros, motor elétrico, monofásico, toda essa descrição no SINAP, na norma, existem 2 códigos correspondentes que são 2Q. 2Q são códigos de equipamento, que é aquilo que é desmobilizado ao final da obra. Então, eu vou ter betoneira inclinável, betoneira sem elevador. A gente combina esses 2 códigos e atribui esses 2 códigos àquele insumo. Um outro exemplo é uma bomba centrífuga. Motor elétrico, trifásico, aí tem aí, né, a potência, diâmetro, etc. Lá na norma, ela pode ter 2 códigos diferentes. Se ela for um equipamento, ou seja, uma bomba que vai ser desmobilizada ao final da etapa de construção, ela recebe esse primeiro código 2Q de bomba centrífuga. Já se ela for uma bomba que vai ficar lá incorporada, né, a bomba que fica, por exemplo, no reservatório inferior, aí ela recebe um código 2C, que é um código de produto, 2C 141406, código também para bomba centrífuga. Nesse caso, a nossa combinação não é E, a nossa combinação é do tipo OU. Por quê? Ou ela é uma bomba lá da etapa de construção, que está sendo utilizada, por exemplo, para um rebaixamento de lençol freático, ou ela é uma bomba que vai ficar incorporada à edificação. Então, essa combinação é uma combinação do tipo OU. Ela é diferente daquela combinação da betoneira, onde a mesma betoneira poderia ter as 2 características. Aqui a gente está entendendo que ou essa bomba é um equipamento ou ela é um produto. Por isso esse código OU. E aí o terceiro exemplo é a caldeira de asfalto a gás com termômetro, capacidade 100 litros, que ela recebe um código do tipo 2Q, não tem combinação. Recebe só o código 2Q, que é um código de equipamento de caldeiras e aquecedores de fluidos pela norma, tá? Esses são os exemplos que a gente queria trazer da parte de equipamentos. Agora, da outra aplicação, né, que é a aplicação de materiais. Então, nós já tratamos da mão de obra com o Roger, equipamentos, e agora a gente vai fechar com os materiais, varrendo aí as 3 macroclasses de insumos do SINAP. Os materiais, eles foram a primeira macroclasse trabalhada lá no lote 1, né? O primeiro lote de consulta pública que a gente colocou lá no site do SINAP há mais de um ano, ele tinha insumos do tipo materiais de construção. Os materiais vêm sendo publicados em outros lotes, né? A gente está agora trabalhando no 9º lote, então quase todos os lotes têm materiais também. A exceção, se eu não me engano, só o lote de mão de obra, que não teve materiais, os outros todos tinham materiais, mas a primeira macroclasse que a gente trabalhou e estudou as peculiaridades foi a macroclasse de materiais. Por conta disso, né, a gente teve ali uma maior quantidade de ajustes finos na nossa metodologia, porque nós fizemos o piloto, desenhamos a metodologia, mas à medida que a gente foi no dia a dia pegando a minúcia de cada insumo, foram surgindo questões que a gente não tinha se deparado ainda nos pilotos, né? Então, mas apesar disso, ela é uma classe com menos peculiaridades e o entendimento dela é bem mais direto. Então, os materiais de construção, eles foram classificados pela combinação das tabelas 2C, produtos, da NBR 15965 na sua parte 4, e aí a gente combinou com a tabela 0M, materiais, que é da NBR 15965 na sua parte 2. Com essa combinação, nós formamos um código de até 4 campos para cada insumo. Ou seja, cada insumo pode receber até 4 códigos da norma, certo?
Apesar de haver uma possibilidade de combinar outras tabelas, especialmente as tabelas que vocês estão vendo em destaque aí com a setinha A0P, que é de propriedades da construção, está lá na parte 2, e a tabela 3R de resultados, que está lá na parte 5, a gente optou, nesse momento, por limitar a quantidade de campos, né, a esses 4 campos que eu acabei de falar, e a gente está testando a recepção pelo público em geral, né? E pelos especialistas. A gente está ouvindo as demandas do usuário, né? E, posteriormente, nós vamos avaliar a necessidade de complementar o trabalho. Então, esse processo vem sendo construído com o auxílio das consultas públicas, que são feitas lá no site do SINAP. O material é disponibilizado no site, né? Os usuários cadastrados recebem e-mails informando da abertura da consulta e eles podem enviar suas contribuições por e-mail à equipe. Então, nós estamos entregando ali o mínimo produto viável, né, para essa classificação, limitando a quantidade de campos, porque nós sabemos que um mesmo insumo, uma mesma composição, pode ter diversos campos, 10, 20 campos, nós limitamos a 4, para que a gente pudesse sentir o resultado desse trabalho. E por isso que eventos como esse de hoje são tão importantes para nós, porque aí a gente consegue apresentar o nosso trabalho, ouvir as demandas, as críticas e as contribuições, né? E reavaliar isso na conclusão do último lote de insumos publicados. Vamos agora para um exemplo bem prático, assim, da classificação dos materiais, né? Alguns elementos, eles contam com mais de 2 materiais na sua descrição. Nós reservamos lá 2 campos para os materiais, mas a gente sabe que alguns elementos construtivos têm muito mais que 2 materiais, né? Então, isso é comum nesses materiais, e para a gente isso não é um problema. Mas a gente tem, nesse caso, a gente opta por indicar os principais materiais. Então, a gente limita esses 2 campos, são 4 códigos associados ao mesmo elemento, são 2 deles, são até 2, né, de materiais, e até 2 correspondem à parte 4 da norma, quando necessário, né, que aí vai classificar em produto, mão de obra, equipamento. Então, para ilustrar essa situação, a gente tem aí o exemplo 1. É uma telha galvalume, né, que ela tem um isolamento. Então, a telha, como que ela está composta, né? A telha lá é de aço e tem uma galvanização. Então, essa galvanização é um alumínio mais um zinco. E o isolamento dela é um poliuretano. Então, só aí a gente já identifica um número maior do que 2 materiais. O que é feito com isso, né? Então, a gente tem ali o aço, o verdinho ali, ele está correspondendo com o código do aço carbono, lá do outro lado. O laranjinha, telha galvalume, a gente tem lá o código de telha de metal. E o azulzinho claro aí, o PUR, a gente tem lá o código do poliuretano, né? Então, essa classificação, ela resultou o quê, né? Aço carbono mais poliuretano, pela limitação dos 2 campos para materiais, e aí a gente utilizou os materiais mais relevantes que caracterizam a telha, né? O que pode diferenciar, por exemplo, é importante que eu tenha ali um código do aço, porque isso diferencia em termos de custos, né? Que é o nosso foco aqui, o uso BIM Engenharia de Custos, diferencia de uma telha cerâmica, de uma telha de vidro, de uma telha de alumínio. E também o poliuretano, porque ele pode ser trocado por um outro tipo de recheio, né? Por exemplo, o PIR. Então, isso também vai influenciar lá no uso BIM que nós escolhemos focar. Um outro exemplo que a gente está trazendo aí para vocês é do bloco de concreto estrutural. Para alguns materiais compósitos, então, a combinação foi feita entre 2 códigos da parte 4, ou seja, a gente não está usando código de material, né? E é importante notar que o concreto, na norma, ele é descrito como um produto, ele não é um material, certo? Então, por esse motivo, esse elemento recebeu 2 códigos de produto, que é o código do bloco e o código do concreto, e ele não recebeu nenhum código de material. Então, não existe um material correspondente, a menos que a gente listasse tudo que compõe o concreto. Aí eu teria que associar esse elemento areia, brita, cimento, né? Todos os elementos aí que eu estou utilizando na elaboração
desse material compósito. Então, eu tenho uma combinação de códigos na mesma tabela, como a gente está usando aí, 2C com 2C, ela não é tão aderente às premissas da classificação facetada, mas nesse caso, a gente entende que seria a melhor saída, né? Visto que como nós estamos dando foco também para quem busca esse bloco lá no Sinap, a pessoa que vai buscar um bloco de concreto, ela vai buscar por concreto, ela não vai buscar por areia, não vai buscar por cimento, né? Então, não adiantaria, seria uma informação que não seria tão relevante se ela fosse agregada a esse elemento. A gente preferiu utilizar a norma como ela está, considerar que ela está correta e aplicar os dois códigos 2C. Certo? Com isso, a gente fecha aqui os exemplos de aplicação e nós vamos para a etapa de status dos trabalhos, né? Como é que está o desenvolvimento desse trabalho hoje, para vocês saberem, assim, que parte do processo que a gente está. Então, conforme a gente relatou, a gente ainda está numa etapa intermediária do processo, né? A Isabela falou sobre isso lá no início da apresentação. Então, estão concluídas as fases aí que estão destacadas em laranja para vocês, que elas se referem aos trabalhos de classificação mesmo dos insumos, né? A gente fez os pilotos, a metodologia e publicou até o momento os lotes 1 a 8, certo? O último lote de insumos, ele está em fase de classificação, então logo que ele for publicado, a gente vai ter aí essa primeira classificação de todos os insumos do Sinap publicada, né? Só está faltando esse lote 9, que é um lote bem pequeno, tem poucos insumos, em breve a gente deve publicar. O trabalho de gestão da informação, incorporação ao sistema, etc., ele está em fase de execução, né? Ele foi formatado pelo colega Paulo André, que ele também acompanha a nossa equipe do Sinap. Ele formatou esse modelo do banco de dados para armazenamento das informações. Aqui eu abro uma observação sobre esse assunto, né? Porque é importante a gente frisar que tem uma diferença no consumo de informações por pessoas e por máquinas. Nós que já estamos mais ambientados com essa temática de BIM, acho que já é um conhecimento que está aqui para todo o grupo, né? A NBR 15965, até esse momento, ela tem fornecido os códigos das classes para os usuários em um documento PDF. E ele não está pronto para o consumo por máquina. A gente entende, né, que no contexto BIM, o ideal seria o consumo pela máquina, eliminando ali, diminuindo a possibilidade de erro humano e melhorando as oportunidades de automatização. Nesse sentido, a gente tem trabalhado para uma melhor organização da informação em banco de dados, embora isso ainda não esteja disponível, mas é um dos trabalhos internos que está sendo feito no momento, né? A gente está estudando a melhor forma de disponibilizar essa informação consumível para o usuário, né? E logo que a gente tenha concluído a modelagem, a gente vai incluir esse assunto em outras apresentações como essa que nós estamos fazendo, né? A gente já está prevendo isso em próximos eventos, logo após a conclusão dessa modelagem. Então, as etapas futuras, então, elas incluem a classificação das composições, que não foi iniciada ainda, e a conclusão desse modelo de disponibilização da informação. Sobre a classificação, eu faço agora aqui algumas considerações finais, né? Vou trazer algumas considerações para a gente resgatar e reforçar alguns pontos que foram pincelados aqui na apresentação, tá? Então, o primeiro ponto deles, a norma é um documento vivo. Então, a gente sabe que ela ainda carece de revisão e complementação, né, como todo documento vivo, e segundo as boas práticas da classificação facetada, tanto a ausência de classificação quanto a possibilidade de inserção em duas classes deve ser evitada, né. Essa norma está publicada na sua primeira versão, nossa análise ainda carece de alguma complementação e revisão, que é natural do processo de elaboração de um sistema de classificação que é tão abrangente, né. Então, além disso, vai haver uma acomodação desse conhecimento sobre o tema, né? É um tema que as pessoas ainda estão buscando, ainda estão estudando. Esse trabalho mesmo que nós estamos apresentando aqui, ele não está um trabalho fechado, nós estamos recebendo contribuição de usuários, né? Então, vai haver essa acomodação do conhecimento e pode levar à conclusão de que algumas classificações que já foram feitas pelo Sinap, pela equipe, vão precisar de ser revistas, né? Um outro ponto é a classificação das composições, que a gente está prevendo isso aí para o futuro, né? A classificação das composições, ela ainda é uma aplicação para ser amadurecida. Então, a gente já realizou alguns ensaios que mostraram, assim, bastante complexos, né? O motivo pelo qual nós começamos o trabalho pelos insumos, de forma que a gente vai consolidar uma correspondência mínima
E, na sequência, vamos partir para uma complexidade mais crescente. O terceiro ponto é sobre a tabela de propriedades. A equipe ainda não tem um posicionamento sobre a aplicação dessa tabela de propriedades da norma. Ela é uma tabela que tem algumas características muito específicas, muitas peculiaridades. Nós ainda não conseguimos bater o martelo sobre o nosso entendimento, assim, como equipe, sobre essa aplicação, tá? O quarto ponto é sobre a necessidade de alinhamento, né? Então, órgãos públicos, projetistas, orçamentistas vão precisar de se alinhar para o entendimento das leis quanto ao uso do BIM. Isso é um desafio grande, né? As ações devem ser multidisciplinares. A gente ainda entende que estamos em um ambiente onde ainda não houve esse alinhamento entre todos os atores, né, que participam desse processo. Um quinto ponto é sobre o sistema de consulta. Então, a ABNT ou outras partes interessadas precisam disponibilizar um sistema de consulta dos termos das normas, né? Essa é uma percepção nossa, tá? Da equipe, a gente está colocando, está dividindo aqui com vocês, podemos debater aí mais à frente, mas o formato PDF, a nossa avaliação é de que ele não atende, né? A gente vivenciou essa dificuldade na prática ao longo do desenvolvimento dos nossos trabalhos de classificação. E o último ponto é sobre o resultado. Esse resultado atual, ele é o começo, né? Então, o entendimento e a aplicação da norma ainda é um desafio para a maioria dos usuários do sistema, né? Quando a gente fala do sistema SINAP, gastou-se muita energia para a definição de uma interpretação que pudesse subsidiar essa metodologia que nós formatamos aí, né? E a gente teve muitas idas e vindas, e a gente sabe que esse resultado é apenas o começo e que ainda tem muito para ser explorado. Com isso, a gente encerra, né, essa parte da apresentação e, conforme anunciado pela Isabela, nós vamos agora passar de volta para o Roger, que vai aí encaminhar para a gente as formas de consulta dos materiais que nós fomos citando ao longo da apresentação. Pode passar, por favor. A Caixa mantém as informações, né, do SINAP num portal específico, né? Ele está lá em www.caixa.gov.br/SINAP, e disponível também por meio desse QR Code colocado aí. Pode passar para a próxima já, por favor. No sumário constam todos os relatórios mensais, né, consultas públicas, diversos materiais. Um material assim, bem extenso mesmo, que tá contido no sumário, né? E, inclusive, o texto completo da metodologia, né, aplicada à classificação a qual nós fizemos menção agora, né? Tem o livro está disposto lá também, né, o livro de metodologias e conceitos, e o capítulo 10 é específico em relação ao uso do BIM. Esse livro a gente considera muito importante, né, a leitura dele, e ele tem uma leitura bem objetiva mesmo, assim, muito esclarecedora, né? Então a gente recomenda fortemente, né, para aqueles que ainda não leram, como um material de consulta mesmo, né, de contato, vamos dizer assim, com a metodologia e conceitos, e também para eventuais consultas. Por favor, pode. Lá a gente vai encontrar também as fichas de especificação técnica, né, que são referentes a cada insumo. Então, cada insumo do SINAP contém uma ficha de especificação específica dele. E a gente gostaria de dizer também que, às vezes, para, vamos dizer assim, definição do insumo, é interessante, realmente é muito importante, se verifique na ficha, né, e não somente ali na descrição do insumo, vamos dizer assim, né? Assim como a gente tem
as fichas de especificação técnica referente aos insumos, nós vamos ter também os cadernos, né, técnicos que se referem às composições. Nesses cadernos, a gente vai encontrar a composição analítica de serviço, a árvore de fatores, né, os critérios também, né, que foram levados em conta para quantificação e também de aferição, né. Vamos ter também as demonstrações de uso. As demonstrações de uso são exemplos, né? Elas foram desenvolvidas para exemplificar o uso dos insumos com composições do Sinap, né? São só exemplos, né? Não se constituem em referências oficiais. O CRAS, por exemplo, né? Centro de Referência à Assistência Social é um exemplo que a gente pode mencionar que está lá, né? E foram projetos assim que ou foram cedidos, né, ou a Caixa teve permissão para trabalhar, né? A metodologia da classificação, como já fizemos menção aqui nesse primeiro slide, referente ao sumário, consta lá no sumário, vale a pena, ela está com mais de 40 páginas, e esclarecendo de uma forma bem, assim, com o máximo de detalhes possível, vamos dizer assim, também não tem uma extensão, né? Tá um material bem interessante também, que a gente recomenda muito que possa ser lido por vocês, né? E está lá na página 71. Aqui a gente disponibiliza os nossos contatos, né? Estamos à disposição, né, de vocês para esclarecer qualquer tipo de dúvida em relação a essa questão, não somente da questão da classificação, como qualquer dúvida que possa se referir ao SINAP como um todo, né? É o gpad02@caixa.gov.br e o gpad03@caixa.gov.br, que são as duas gerências, né, específicas do SINAP dentro da GPAD, que é a nossa gerência nacional. Gostaria de agradecer também aqui, né, em nome da Isabela e da Daniele também, a oportunidade, né, por essa apresentação, e passo então agora a palavra para Lorraine de volta. Também gostaria de agradecer os nossos palestrantes aqui, a Isabela, a Daniela e o Roger, né, pela contribuição e aqui pela disponibilidade de vocês, né, em apresentar. Vocês podem ver que a gente, no ponto alto, nós tivemos 100 participantes, então vocês vejam que a temática, né, ela de fato, ela desperta, ela tem muito interesse por parte dos profissionais da área da construção civil, e a gente ainda está com 92 pessoas aqui, né, tipo, para a gente organizar e ver se a gente consegue fazer um bate-papo com vocês. Só queria aqui, antes de abrir, né, e aí eu peço que as pessoas levantem a mão ou escrevam no chat, a gente já tem uma pergunta ali no chat, mas só um comentário, né, que acho que quando a Daniele sintetiza ali nas considerações finais, né, dela, e me chama a atenção todo esse esforço, é como a gente, quando vê, né, quando passa, na verdade, por um processo de inovação, né, e nós estamos passando por esse processo em relação à área de construção civil, finalmente, né? Então, quando a gente passa por um processo de inovação, como ele é complexo, né? E como a gente precisa aí, o quanto a gente precisa se debruçar, né? Sobre questões muitas vezes específicas e o quanto isso demanda, né? Da gente o esforço, o trabalho de interpretação, de correlação, né? Entre as coisas, para que a gente possa fazer esse processo, né? Passar por esse processo de maneira consistente, de maneira adequada, especialmente quando o objeto aí é de aplicação mais geral ou mais abrangente. Então, acho que fica muito claro
esse cuidado, esse esforço, e que, de fato, nas considerações finais, que a gente está passando por esse processo. Então, nós estamos vivendo isso, né? E é por isso que uma fala, né, uma conversa com vocês, né, que também são um ente importante nesse processo de transformação, é tão relevante, né? Então, vamos lá, vamos abrir aqui para que a gente possa, vocês podem ir levantando a mão ou colocando, e eu já vou puxar aqui a nossa primeira pergunta, foi da Ânia. Ânia, se você quiser também abrir o microfone para complementar, né, por favor. Como vocês estavam inserindo essa classificação nos elementos do projeto? Fernando também já levantou a mão. Vamos lá. Bom, Ânia, quer abrir? Deixa eu só ver se ela quer complementar. Sim. Podemos responder, então. Vai lá, Isa. Isso. Então, Ânia, obrigada pela pergunta. A gente não necessariamente trabalhou com classificação dos elementos do projeto, tá? Isso é algo que a gente ainda não colocou em prática. Quando nós comentamos lá sobre os trabalhos, né, de ensaios de orçamentação, utilizando softwares, utilizando os modelos, a forma como a gente experimentou isso foi trabalhando com o código SINAP, né, propriamente dito, não necessariamente a classificação. Na verdade, a gente entende que não foi uma forma otimizada de trabalho, né? E a gente não tem a receita do que seria essa forma, né? Inclusive, nós entendemos que isso não vai ser algo que a solução vai partir de nós com uma forma isolada, né? Isso envolve, inclusive, os fabricantes de software, né, que precisam trabalhar em conjunto conosco, e, inclusive, a maturação do próprio sistema de classificação que está em desenvolvimento, né? Então, ainda tem uma série de questões a serem superadas para que a gente tenha aí uma forma otimizada de fazer isso que você nos pergunta, né? E aí, de novo, a gente pode ter lá, se você quiser saber um pouco mais, tenho no livro do SINAP essas experimentações com as demonstrações de uso, que seriam os nossos modelos BIM que geravam os orçamentos. Foram experimentos que a gente desenvolveu ao longo de 2015 a 2019, então não é um processo que a gente continuou experimentando, né? Como você viu, são várias frentes de experimentação para a inovação, e nesse momento nós temos concentrado as energias nesses 3 projetos que eu apresentei logo no início, né? Então, isso é uma pergunta que também é muito recorrente, né? E que é, de fato, muito relevante, mas que a gente ainda não tem uma resposta, né? É algo que a gente também está buscando, porém não há uma resposta pronta, tá? Eu queria também, Lorraine, comentar aí que nossos gerentes estão presentes aí, Arnaldo, Alexandre, Diego, todos os nossos gerentes estão aqui, e caso eles queiram complementar qualquer resposta, eu os convido também para falar em nome da Caixa. Perfeito. Fica aberto, então, e fica feito o convite. O Fernando Perti, do Rio Grande do Sul, e que também faz parte aqui da CT Bincosud, está inscrito. Por favor, Fernando. Tudo bem, pessoal? Obrigado por terem participado, por terem disposto a fazer essa apresentação para nós. Per, fala só um pouquinho mais alto, por Estão gentileza. ouvindo? Depende de onde que pega Melhorou. o meu microfone. O BIM já não é um conceito muito fácil da gente explicar mesmo para engenheiros e arquitetos. O SINAP, fora ser uma tabela de referência, ele também não é um conceito muito fácil, até para quem é um orçamentista, mas que não é mais aprofundado nesse tipo de coisa. A gente precisa, hoje, das nossas grandes missões, né, como disseminadores, é levar e facilitar a utilização do BIM, e é perguntado muito para nós como que eu faço, né, como que eu junto o BIM com o SINAP. A minha pergunta é: há alguma intenção da Caixa ou do governo federal ou junto lá com a BDI, alguma coisa nesse sentido, de levar esse conhecimento de forma mais
próxima, eu digo, além de ter um livro, um manual, juntar tudo isso e fazer alguma espécie de tutoriais ou de seminários, alguma coisa nesse sentido. Eu pergunto porque a gente vai estar disponibilizando para os nossos técnicos aqui um curso de orçamentação paramétrica em BIM, que a gente estava conversando com o professor, eu tenho certeza que ele sabe alguma coisa desse, ele sabe de SINAP, sabe de BIM, mas não sei se tem essa compreensão desses dois mundos se juntando. Existe, e eu quero que ele, no próximo mês que vai acontecer, eu quero que ele entenda isso e passe para os nossos técnicos. Eu gostaria de saber se existe essa intenção ou uma previsão da Caixa de tornar, de fazer, como é que eu posso dizer, capacitar de uma forma mais próxima do que só cadernos ou artigos, essa relação de ensinar. Arnaldo, Diego, eu vou responder dentro do que me cabe aqui, mas acho que a pergunta é muito além do que eu posso trazer, tá? Fiquem à vontade aí para complementar. Fernando, a nossa atuação, o trabalho que a gente traz aqui, né, com essa apresentação, é algo que a gente se empenha muito aí dentro das nossas possibilidades e além das diversas outras atribuições enquanto equipe SINAP que somos, né, e que a gente entende que já é uma superação muito grande, né? Entendo que há necessidade de algo mais abrangente, né, e com maior alcance, mas não me sinto na posição de proporcionar isso, né? Assim, nós somos aqui uma empresa grande, né? E nós estamos tratando aqui na especificidade de equipe SINAP, né? Então, isso é uma pergunta muito maior aí, tá? E não nos cabe responder isso, infelizmente. Oi, boa tarde a todos. Deixa eu, então, ajudar aqui a responder a pergunta. Eu sou o Arnaldo, tá? Como estou entrando agora, eu sou gerente executivo de uma das equipes do SINAP, né? E, inclusive, a equipe que está conduzindo esse trabalho de classificação, conforme a norma que vocês puderam conhecer hoje, tá? Fernando, quanto à pergunta, e aí bem alinhado já o que a Isabela falou, né? Nós somos aqui uma equipe responsável pelo SINAP, né? E até a nossa apresentação vai muito aqui nesse sentido. Sobre o SINAP, a gente, além da produção, né, de vários documentos técnicos que a gente disponibiliza em nossa página, né, a gente tem a oportunidade de fazer, durante o ano, vários eventos que são patrocinados pela CEBIC, onde a gente vem esclarecendo, né, várias informações do SINAP. Vários desses eventos aí, eles são temáticos, né, conforme a gente vai fazendo o evento com cada uma das localidades, elas propõem temas que precisam ser melhor explorados, e a gente tem a oportunidade de esclarecer mais sobre eles e de colaborar, tá? A Caixa, né, e aí eu já estou falando aqui um pouco sobre a atuação de outra área, tá? Que não envolve nós. A gente tem dentro do Caixa, as políticas públicas, um produto aqui da Caixa, né? A gente tem lá a capacitação voltado para engenharia de custos, né? E principalmente essa capacitação aí, ela já foi oferecida e contratada por diversos entes aí, municipais, estaduais. Então, a gente tem notícia aí de várias capacitações já contratadas. Então, é um caminho para conhecer mais sobre o assunto e conhecer um pouco mais sobre o SINAP, tá? Só deixo claro que não é uma capacitação do SINAP, da equipe do SINAP. É uma capacitação que a Caixa, nossa rede de governo, que a gente tem a capilaridade em todo o Brasil, ela oferece, nossos colegas engenheiros e arquitetos são responsáveis por ministrar aí essas capacitações, tá? E aí, sobre o BIM, tá? O nosso interesse também
tem duas vertentes, né, conforme foi apresentado. Uma são as experimentações que a gente fez em demonstrações de uso, conforme já foi conversado, a gente tenta ali nas demonstrações de uso explorar a aplicabilidade das referências do SINAP com metodologia, com a tecnologia BIM, né? E a gente divulga como fez isso, mas a gente não tem a pretensão de normatizar ou padronizar como isso deve ser feito aí pelos diversos projetistas. Assim, a gente acredita que a própria iniciativa privada, né, o próprio público do SINAP vai desenvolver. A gente quer desenvolver um ambiente propício para que isso seja feito, e aí nesse intuito a gente também um dos nossos interesses a gente começar a aplicar a classificação da norma, tá, às nossas referências. A gente quer fomentar ainda mais aí a cadeia da construção civil para que se utilize as referências do SINAP, mas a gente não tem um intuito ali de definir a forma que isso deve ser feito, tá? A gente só quer deixar, vamos dizer assim, as referências do SINAP mais disponíveis aí para sua aplicação, né? A gente quer facilitar o uso delas e o uso das referências e que elas conversem muito mais aí com as tecnologias atuais, tá? E aí os outros objetivos também da nossa classificação também já foram apresentados, né? Só sendo mais objetivo aí quanto à sua pergunta, Fernando. Se for possível, eu queria fazer uma complementação aqui da parte mais técnica, né? Feita aí a introdução da parte gerencial e decisória pelos colegas. Eu acho que é importante a gente destacar que o trabalho que nós estamos fazendo, ele tem alguns focos. Um deles é a interoperabilidade com outros sistemas, né? Então, o que que o SINAP pretende? Mais para frente, num futuro, né, quando a gente tiver uma norma mais desenvolvida, um ambiente mais propício, então a gente sonha, né, com a interoperabilidade, por exemplo, de um insumo lá no SINAP, com o ORCE, com o SICRO, e essa norma permitiria que nós tivéssemos uma linguagem que fosse comum para todos, né? Então, assim, a Caixa não é o líder de um projeto, né, da classificação em BIM no Brasil, não é nada dessa monta, né, desse tamanho. O que a gente quer fazer é, assim, a nossa parte para que haja essa interoperabilidade, né? E assim, nós temos o Roger aí no final destacou, né, alguns documentos do SINAP que compõem aí as nossas publicações. A gente entende que esses documentos, eles são salutares para o desenvolvimento do BIM, porque da parte de informação, né, quando a gente fala em BIM, o ambiente no Brasil, ele está muito desenvolvido na parte de modelagem, mas aquela modelagem geométrica. E aí, por isso que essa pergunta também, a pergunta anterior da Ânia, né, sobre a associação com os elementos, ela é uma pergunta recorrente para a gente. Por quê? Quando a gente fala em BIM, a gente tem muitos profissionais capacitados na área de modelagem geométrica. Mas aqui no SINAP, para a gente, o BIM, ele está muito ligado, está intimamente ligado com a informação. Então, uma barra de aço, né? Aquele exemplo que a Isabela deu. A barra de aço, para a gente aqui no SINAP, ela está lá no uso BIM engenharia de custos, né? A gente, voltando lá naquele conceito que a Isabela apresentou, né, da Penn State, existem vários usos BIMs previstos e a gente não tem condições de abarcar todos os usos BIM, né? A gente não tem condições de abarcar, por exemplo, a etapa de projeto. Nós fizemos aqui no SINAP algumas demonstrações de uso, foram feitas modelagens justamente para a gente entender a necessidade do nosso usuário, mas não é o foco desse trabalho que a gente está apresentando hoje. Então, assim, a gente está tratando de o que é uma barra de aço do ponto de vista da engenharia de custos e como eu posso vincular a ela as informações de classificação da NBR 15965. Então, no SINAP, uma barra de aço é uma unidade de insumo que pode entrar numa composição, ou seja, ela vai virar um serviço,
né? Mas ela vai ser cotada pelo IBGE numa determinada localidade através das informações que a gente está dando para o IBGE. Então, eu quero tal bitola, quero nessa quantidade, né? O fornecedor lá, o IBGE vai fazer as exigências dele para que essa cotação seja válida. Então, para a gente, é uma informação que circula muito mais ali por documentos, fichas que caracterizam esse insumo do que por um modelo, né? A associação dessa informação ao modelo geométrico, ela não é obrigatória. A gente entende hoje, como a Isabela falou, isso foi estudado no passado, né? A Isabela, nesse momento, eu não estava no grupo, então acho que quem tem propriedade para falar sobre isso é mais a Isabela, que estava na gerência na época, mas foi feito um trabalho assim bem grande de estudar como que poderia ser feita essa modelagem, essa associação. E como a Isabela falou, resultou que não é tão produtivo, né? E essa informação seja associada ao modelo geométrico. Além do que, nem tudo que vai constar lá no orçamento, que é o nosso foco, uso BIM engenharia de custos, nem tudo que está no orçamento está modelado, né? Então, se eu associar esses códigos com o modelo, talvez eu não tenha os códigos para todos os itens que estão na minha planilha orçamentária. Então, a gente está tratando muito mais de interoperabilidade, busca da informação, uma analogia com uma programação orientada a objeto, onde eu vou escolhendo as características desse item, né? A classificação facetada, a gente está muito mais aqui nessa praia do que na associação do modelo, tá? Assim, talvez não tenha ficado bem nítido isso na nossa apresentação, né? Porque, óbvio, a gente tem o tempo reduzido, e por isso que a gente coloca os links para os documentos, né? Eu acho que o usuário que acessar os documentos vai perceber isso, né? No momento, a gente está falando, assim, bastante em banco de dados, sabe? Com essa informação. Não necessariamente com associação no modelo. Agora, para quem tem um interesse dessa parte da associação do modelo, existem outras tabelas da norma, que não são essas que a gente está trabalhando, que aí são tabelas de elementos. São tabelas de áreas, por exemplo, de identificar ali o que é importante numa aprovação de um projeto, por exemplo, saber se aquela área é uma vaga de garagem ou é um quarto, né? Saber se aquela edificação é um hospital ou uma escola. Então, existem outras tabelas que vão ser estudadas por outros participantes aí, né, por outros atores, e que podem subsidiar essa associação com um modelo. No nosso caso, nosso uso principal é engenharia de custos. Não sei se conseguiu, assim, agregar essa parte técnica, né, que talvez não tenha ficado tão nítido na apresentação. Eu ia seguir a nossa sequência aqui de inscritos, porque nós temos 2 pessoas inscritas, mas tem um comentário aqui do Muniz e uma pergunta que eu acho que daí a gente já pode vincular a fala da Daniele, se vocês quiserem, vocês complementam. Porque a pergunta dele é justamente em relação à questão dos modelos. Olha lá, ele está ok. Porque a pergunta, só para que todo mundo aqui, né, se alguém não tá acessando o chat, ele pôs uma dúvida. A Caixa pretende disponibilizar arquivos no formato IFC ou RVT, contendo modelagem de objetos correspondentes aos códigos das composições SINAP? Entendo que é um trabalho de longo prazo, mas já pensaram em haver uma espécie de fórum ou biblioteca colaborativa onde os usuários poderiam subir ou baixar objetos modelados? Então, acho que já faz conexão com o que a Daniela estava comentando. Não sei se vocês querem complementar ou se passamos para os próximos. Só uma complementação, Lorraine, no sentido de a gente entende hoje que essa não seria um próximo passo otimizado, vamos dizer assim, né? Nós temos outras frentes que nós entendemos que sejam mais produtivas de resolver essa questão, né? Inclusive, talvez sem um próprio modelo mesmo para abarcar essa questão do custo, né? Ou talvez de uma forma tão simplificada que não envolveria a solução trazida na pergunta. Ok. Ania? Só para dizer que eu entendi nessa parte que realmente não é tudo que está vinculado no modelo, né? Então, vai ter, às vezes, mais informações do que mais geometria, né? E eu perguntei isso porque eu já vi casos, mas só no Revit, só no software Revit, em que o pessoal usa o interoperability, né? Exatamente para essa classificação do Omniclass.
É tanto que já tem planilhas, que o pessoal está fazendo essas planilhas, que vão ser vinculados nos elementos, mas isso só no Revit e tem que ter o elemento, né? Aí por isso que eu perguntei para saber se tinha outra solução. Não sei se vocês conhecem essa que eu falei. Sim, nós estudamos essa parte, Ania. Aí eu acho que a gente volta naquele ponto. Talvez não seja o caso de usar as tabelas que nós estamos aplicando, tá? Para vincular ao modelo. As tabelas que nós estamos aplicando, elas estão mais ligadas ao serviço e não ao elemento. Tem outras tabelas que vão estar ligadas ao tipo de edificação, ao elemento e à área que você está trabalhando ali na edificação. Mas nada do que a gente está falando aqui é martelo batido, tá? A gente está no meio do processo ainda, né? Lucimara também é da CT Bincosud e é aqui do Paraná. Lucimara Lima. Oi, pessoal, boa tarde. Me escutam bem? Sim. Então, primeiro quero parabenizá-los pela apresentação, né, bastante esclarecedora. O Paraná tem estudado, né, a NBR há algum tempo e enfrentado algumas dificuldades nesse processo. E eu tenho várias perguntas, mas vou me conter aqui em 3. Mas já deixo também, talvez a gente puder, né, ter essa aproximação um pouquinho mais em relação à equipe, para discutir alguns pontos, né? A gente tem muita dúvida de como exigir isso do mercado, né? De como padronizar isso. E por isso a gente também não colocou como o nosso padrão dentro do nosso BIM Mandate, justamente por esse receio, né, de exigir algo e vem uma coisa que a gente não consegue lidar depois, porque a norma é muito grande. Mas vamos lá. Primeiro, em relação a... Eu li o material de vocês, né, em relação às recomendações, aos problemas que vocês encontraram de incompatibilidade entre a norma, né, e o SINAP, se vocês já estão tratando isso diretamente com a comissão da BNT, para já propor uma revisão, né, da norma. A segunda é se o TCPO 15, vocês utilizaram de alguma forma para se basear, né, em relação à metodologia, aos estudos que vocês estabeleceram. E a terceira, que eu acho que né, talvez não tenha uma resposta sim ou não, né, está certo ou errado, eu diria, mas em relação ao uso dos níveis, né, vocês colocaram ali 4 níveis. Para alguns elementos, talvez a gente tenha que avançar um pouquinho mais, né, para alguns materiais, insumos, enfim, a gente precisaria avançar um pouquinho mais em relação aos níveis. Vocês entendem que, para um começo, a gente poderia utilizar como um padrão, né, somente 4, e dependendo de como for avançando no projeto, a gente exigir mais níveis? Não sei se vocês têm algo já voltado para esse tipo de estudo. Vou começar a responder, tá, Dani? Depois você finaliza. Lucimara, a primeira pergunta, foram 3 perguntas, espera aí, deixa eu voltar. A primeira pergunta foi em relação se a gente já está tratando com a BNT, né? Então, nós ainda não concluímos esse primeiro passo, né? É um trabalho ainda em andamento. Nosso objetivo é, de fato, fechar pelo menos a parte de insumos aí, para que a gente tenha um mínimo de consolidação antes de levar isso formalmente, vamos dizer assim. Informalmente, porém, nós temos aí uma convivência, né? Inclusive, um dos membros da CE 134, que é o Cadu, né? O Carlos Eduardo, ele é nosso colega caixa, então conhece a fundo o trabalho, né? O próprio João Gaspar também, a gente está em constante diálogo. Informalmente, eles já têm aí conhecimento do nosso trabalho, porém, não há nenhuma demanda formal, vamos dizer assim, institucional para tratar disso, tá? A gente entende que o trabalho ainda está em desenvolvimento e que não é o momento para isso, tá? No nosso entendimento, talvez num futuro, tá? Apesar disso, também, como a gente já ponderou antes, são documentações com objetivos diferenciados, né? Então, a gente não tem a expectativa de que tudo fique tão redondo, né? Apesar da gente fazer essa tentativa de correspondência, a gente sabe que vão ter questões ali em aberto mesmo, né?
quer complementar essa pergunta primeiro, Dani, antes da gente pular para a próxima? Não, acho que é isso mesmo. E a segunda pergunta era em relação a... Me lembra aqui, porque falou tanta coisa que eu perdi. Em relação ao TCPO como base para o estudo sim, de TCPO. vocês. Sim, a gente conhece esse trabalho, ele serviu de referência para iniciar os nossos estudos, né, de correspondência, e a gente entende aí que foi um trabalho extenso, né, com muita energia investida, né, e, porém, de alta complexidade num momento em que a norma ainda não estava madura o suficiente, né. Então, o que ele agregou de aprendizado para nós e que foi valioso foi a gente tentar simplificar ao máximo, né, trazer aí uma premissa de simplificação máxima, de mínimo produto viável, para que a gente fizesse uma primeira entrega, tá? Então, esse foi o nosso aprendizado com o trabalho da TCPO-BIM, tá? Pode complementar, Dani, mais alguma coisa em relação a isso? Eu queria complementar no sentido de que os códigos da TCPO-BIM, eles foram publicados antes da publicação final da norma. Então, eles seguem uma mesma lógica dessa classificação Omniclass, né? A lógica, o racional por trás dessa codificação é muito interessante para nós, mas para criar um sistema de interoperabilidade de conversa, né, do SINAP com outros sistemas, a gente optaria pela NBR, né, pelo peso de ser editada pela ABNT e pelos potenciais usuários, né? Então, o racional da TCPO faz muito sentido para nós, mas ali a minúcia, o código atribuído, ele está diferente da norma, porque foi publicado antes da publicação da norma, né? Foi assim, foi um achado nosso, né? E aí foi um momento de ponderar se valeria a pena seguir com a NBR, tentar entender esse código da TCPO, né? E nesse momento entendeu-se que seria mais proveitoso para todo o sistema, né? Para toda a cadeia, utilizar o código da NBR. Isso, e aí partindo então para os níveis, né? Que você perguntou por que a gente vai estar o quarto nível, se tem situações que a gente poderia avançar um pouco mais. De novo, para caber aí dentro da nossa premissa de simplificação, tá? Para que a gente não tivesse algo extenso e complexo a ponto de, às vezes, inviabilizar o desenvolvimento do trabalho. Então, foi algo ali que a gente discutiu internamente como um limite razoável para que a gente tivesse um código mais simplificado, né? Até porque, na maioria das vezes, a gente não vai chegar até a exaustão nesse detalhamento. E o contrário é mais verdadeiro, né? Da gente ter que simplificar ou até subir o nível para conseguir classificar, né? Então, a gente entendeu que o ganho maior seria fazer o caminho reverso, né? Para que a gente viabilizasse uma primeira entrega. Não é isso, Dani? Eu acho importante dar a dimensão, né, da energia que já foi aplicada. Para essa aplicação dos 4 códigos, tem 1 ano e meio que a gente está trabalhando, colocando código nos insumos, né? Então, é um trabalho que pode perfeitamente ser complementado no futuro, né? Mas a gente achou melhor. E isso foi uma decisão, assim, liderada aí pelo Arnaldo, pela Isabela, né? Como responsáveis pelo projeto. Que é mais interessante que a gente tenha até 4 códigos para todos os insumos do que a gente tenha muitos códigos, né, para poucos insumos ali. Trabalhasse muito na minúcia e conseguisse ter uma velocidade de entrega muito baixa, né, que não atenderia. Então, esses códigos, Lucimar, eles conseguem descrever muito bem a grande maioria dos insumos. A gente sabe, até foi citado aí o artigo, né, da professora Fernanda Marchiori, do Rafael, ele está citado na apresentação, que eles fizeram um estudo sobre isso, acho que eles chegaram a uma composição com 23 códigos, a gente está propondo aí 4 códigos, né, mas, na verdade, eu acredito que cerca de uns 80%, na última vez que eu verifiquei, estava 82% dos insumos nem chegava a usar os 4 códigos para caracterização, assim, num nível ok, né? Então, são pouquíssimos mesmo que precisariam de mais códigos, sabe? A gente consegue varrer uma gama muito grande com essa quantidade.
É um esforço muito grande, né, investido nesse projeto, e é apenas um dos 3 dentro da linha de inovação, além de todas as outras questões que a gente lida no SINAP, né? Então, não é fácil chegar nesse ponto em que a gente está apresentando para vocês, né? E a gente entende aí que é mais valioso nesse momento a gente validar, tentar consolidar, disseminar o que foi realizado, para num momento posterior a gente conseguir aprofundar, né? Até porque a gente corre o risco aí de ter que reformular as coisas, né? E às vezes fazer ajustes conforme a gente for disseminando e trocando com os diversos atores, né, que é a nossa principal missão nesse momento, igual como eu comentei anteriormente, aí os sistemas de referência de orçamentação regionais, né, que a gente consiga estabelecer um diálogo, né, a gente entende que isso é um movimento necessário antes da gente ter a intenção de cobrar ou de exigir, né, das entregas, a gente tem que primeiro permitir um ambiente favorável a isso. Então, a gente ainda está no momento anterior. Então, vamos lá para a nossa última pergunta. A Letícia faz um comentário e tem uma pergunta. Pode-se perceber a complexidade da relação entre INBR e SINAP para a classificação de insumos. Com relação à geração da classificação nas composições, vocês já vislumbram o caminho a percorrer e resultados que pretendem alcançar? Em relação às composições, nós fizemos aí um piloto trabalhando com a tabela 3E, né, de elementos, em que a gente não alcançou a simplificação que a gente gostaria, né, foi um resultado complexo aí para uma primeira entrega, que exigiria ainda mais esforços. Então, a gente deu um passo atrás e uma possível forma de abordar as composições que a gente vê atualmente seria uma questão aí de organização, né, de uma macro-organização e não necessariamente entrando na classificação propriamente dita. Então, a gente trabalha com as macroclasses das composições SINAP e tenta relacionar isso em níveis mais abrangentes da NBR 15965. Né? A gente não vai chegar na minúcia nesse momento, né? Entendemos que é um esforço imenso para algo que pode ainda mudar, né? Que pode trazer novidades e implicar em redefinição grande do trabalho, né? Então, o que a gente está tentando é buscar uma forma mais simplificada de trabalhar com as composições, o que não é fácil, né? Não sabemos nem ainda se vamos, de fato, adentrar nas composições aí no momento imediato, ou se a gente vai aguardar, né, uma maior disseminação, um maior diálogo com os outros atores, antes de entrar nessa parte aí, né? Porque a gente não quer também ter um trabalho grande e perdido, né? A gente entende que isso não é prático. Dani, por gentileza, tem mais alguma complementação? Não, nenhuma. Então, acho que a gente, pelo que eu estou acompanhando aqui, né, nós esgotamos as perguntas, as pessoas que se inscreveram. Eu queria agradecer muito a participação da Caixa, a disponibilidade de vocês, o contato que eu tive primeiramente com a Isabela, né? Então, ela prontamente nos atendeu, então, assim, isso é bastante importante para a gente. Eu espero que a gente continue essa conversa, essa troca, porque acho que a gente tem muito caminho ainda pela frente. Então, de fato, vocês são um parceiro, um ator, inclusive, estratégico nesse processo de transformação digital aí da construção civil. Então, agradeço mais uma vez a participação de vocês e espero contar com vocês em próximos momentos para a gente conversar, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Lorraine. Obrigada. Até mais, gente. Até mais, até a próxima. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, obrigada. Tchau, Até tchau. logo, tchau.